A casa em estilo vitoriano, que Mike e Lillian tanto queriam, estava bem ali, na frente deles. Vizinhança tranquila, garantiu a corretora. O pequeno Daniel, de 5 anos, ele ia crescer com todo o conforto e o amor dos pais. O local ficou vazio por muitos anos, desde que foi reformado. Tudo lá dentro estava praticamente novo. Só o que precisavam fazer era uma pequena limpeza e pronto. A não ser o papel de parede na sala. Com flores impressas e desbotadas pelo tempo, que Mike logo iria remover. Aliás, a primeira semana foi como um conto de fadas. Morando em uma casa tão bonita, perfeita para os três, próxima aos trabalhos de Mike e de Lillian também. Anna, sobrinha deles, poderia ficar com o pequeno Daniel, enquanto o casal estivesse fora. Na metade da segunda semana, enquanto tomava café da manhã, Lillian perguntou ao marido: "Você sentiu frio essa noite?" Ele respondeu que não. Aliás, muito pelo contrário, disse que chegou a suar enquanto dormia. Nos dias seguintes, tudo correu bem. No sábado, Mike removeu o papel de parede, aquele florido, e comprou uma tinta salmão de boa qualidade. De início sentiu uma certa resistência. A tinta não aderia bem à parede. Como se ele estivesse passando uma solução aquosa demais. Entende? Ao invés de uma tinta que era à base de óleo. Bom, terminou no fim da tarde. A parede estava como nova. E aquele adereço de flores, não iria incomodar mais. A noite chegou, mas o calor continuava. Estranho, mas Lillian não sentia que estivesse quente. Por volta de 1 da madrugada, ela acordou com alguns ruídos. Quando acendeu a luz, pareceu ter visto um vulto do lado da cama. Em pé, olhando para o seu marido. No entanto, sumiu tão rápido que ela pensou ser apenas a sua imaginação. Só que ela ainda ouvia vozes. Foi até o quarto do filho, abriu a porta e viu Daniel sentado na cama. Que estranho. Ele parecia conversar com alguém. Mas não havia ninguém lá. Filho! Filho! Ela o chamou. Está tudo bem com você? Acendeu a luz e dessa vez ela viu um vulto sentado na beira da cama de Daniel. O garoto olhou para a mãe e sorriu. Mas o vulto havia sumido. Ela se sentou ao lado dele e o fez se deitar novamente. Meu filho, agora não é hora de brincar. Por favor. É hora de dormir, mocinho. Então ele se deitou e, antes de fechar os olhos, disse à mãe: "Mamãe, eu estava falando com meu amigo." Lillian sentiu o corpo arrepiar. Mas sabia que isso era um comportamento comum a várias crianças. Ter um amigo invisível, segundo lhe disse uma amiga psicóloga, é até muito saudável. Bom, um dia, ao chegar do trabalho, Lillian se deparou com Anna e Daniel do lado de fora da casa. Estavam sentados nos degraus da entrada. O que foi, Anna? O que foi? Vocês estão cansados de ficar lá dentro? A menina parecia assustada.
Quando respondeu que preferiu esperá-la do lado de fora, pois sentiu algo muito estranho e que Daniel estava conversando com a parede. As visões de vulto que Lillian teve, de repente, voltaram como um flash. Será? Será que havia mesmo algo estranho na casa? Ela chamou as crianças e os três entraram. Comeram os sanduíches que ela havia trazido de um fast food e foram assistir TV. Daniel ficou mais afastado, com seus brinquedos, próximo à parede que Mike havia pintado e que, inclusive, já apresentava manchas. Manchas escurecidas em vários pontos. Ela falaria com Mike, sim. Eu vou falar com Mike assim que ele chegar do trabalho. No início da noite, logo que Ana foi embora, Lillian chamou o marido para mostrar-lhe as manchas que havia visto. Mas, coisa estranha. A parede estava com a pintura normal. Nenhuma mancha. Mas que estranho, meu amor. Mike apenas comentou. Ah, Lillian, deve ter sido a sombra de alguma coisa. Sombra? Mas sombra de quê? Pensou ela. Chegou a madrugada. Lillian foi novamente acordada, desta vez por vozes que vinham do corredor. Ela acordou o marido, que se levantou e pegou uma arma no guarda-roupa. Ele disse não ouvir as vozes. Ela insistiu, não faz sentido você não ouvir. Tem pelo menos 2 pessoas conversando. Ele caminhou sorrateiro pelo corredor, seguido por sua esposa, até abrir a porta do quarto do filho. Foi quando Lillian parou de ouvir as vozes. Daniel estava acordado e sentado em sua cama, de frente para a parede. Ele parecia conversar e só parou com a luz se acendendo. Filho, o que você está fazendo acordado a essa hora? Daniel olhou para o pai e, sorrindo, disse: Papai, eu estou falando com meu amigo. Mike perguntou: Amigo? Mas onde ele está? Daniel se levantou do colchão, apontou para a parede e, com inocência, respondeu: Aqui dentro, papai. O nome dele é Morax. Ele me chamou para brincar. Mike lançou um olhar indagativo para a mulher. Ela deu de ombros e chamou o filho para dormir com eles naquela noite, pelo menos. Na tarde seguinte, a família estava reunida na sala assistindo um programa de TV quando ouviu-se um barulho muito alto. Pá! Lillian gritou, assustada. E também assustou Daniel, que começou a chorar. Mike levantou-se, foi em direção à escada e notou as manchas escuras naquela parede. Enquanto olhava para as manchas, alguém tocou a campainha. Ao abrir a porta, ele quase deu um salto para trás com o susto. Uma cigana parada na porta, os olhos saltando das órbitas. E com a voz trêmula, ela disse: Vai embora,
Pelo amor de Deus, vá embora! Antes que seja tarde demais! Fujam de Morax! Dito isso, deu as costas para Mike e foi embora. Ele fechou a porta e, ao se virar, viu sua mulher parada, olhando com medo para ele. Não se preocupe, amor. É só uma velha cigana. Ela está falando asneiras. Aquele nome, Morax. Ai, onde haviam escutado aquilo? Mais tarde, Lillian lembrou-se quando Daniel havia dito o nome do seu amigo invisível. Quando disse a Mike, ele pareceu não ter se preocupado muito. Ouviram um grito. Viram no quarto de Daniel. Correram até lá, mas... Aonde está Daniel? Aonde está Daniel? Lillian se assustou ao se virar e ver Mike logo atrás, olhando-a fixamente. Ele parecia sonâmbulo, sem esboçar qualquer reação. Ela o bateu nos ombros, mas nada dele reagir. Lillian desceu as escadas, saltando degraus, procurava pelo filho, assustada, gritando pelo nome dele. Daniel! Daniel! De relance, olhou para cima e viu seu marido lá, parado, próximo aos lances da escada, com o olhar fixo para o nada. O desespero dela era tão grande que não se importou. Sua preocupação naquele momento era com o filho. De repente, em meio à sombra, na parede pintada, eis que surge alguém. Ele levitava. Era Daniel. Daniel com seu corpinho esticado como se estivesse amarrado por cordas. Ela soltou um grito e fez Mike sair do transe em que se encontrava. Ele ainda pôde ver o filho cair no chão da sala e começar a chorar com susto e a dor. Em 2 saltos, ele já estava lá embaixo pegando Daniel com uma das mãos e puxando a esposa com outra. Era impossível não ouvir sussurros vindo da parede que ele mesmo pintou e que novamente mostrava aquelas malditas flores que antes ornamentavam aquela parte da casa. Em meio aos sussurros, distinguiram apenas as palavras. Daniel. Amigo. Morrer. Não conseguiram sair pela porta da frente. Estava emperrada. Mike entregou Daniel à esposa e tentou abrir a porta de todas as formas, mas nada resolvia. Um barulho ensurdecedor se fez lá dentro. A sombra mais escura que se pode imaginar tomou conta de tudo. Tudo ficou escuro. Enfim, apenas silêncio e frio. Um frio congelante. Um silêncio mortal. Nunca se soube o que aconteceu ao casal e ao filhinho deles. A casa, em estilo vitoriano, está novamente à venda. Totalmente reformada. Esperando por novos moradores, não é? E aí? Você se candidata?